Olá, povo amado, é uma alegria estar com você. E antes de iniciarmos com a ministração, eu quero convidar você a preparar o seu coração. Você não conversou com Deus hoje, não? Hoje é a oportunidade, se achegue diante dele, apresenta a sua causa e peça a ele para dar resposta ao seu clamor. Então peça ao Espírito Santo para ir ministrando na sua vida. Peça para o Espírito Santo vivificando no teu ser todas as coisas que você precisa rever diante do Senhor para ficar totalmente livre e seguir a sua existência. Mas antes de começarmos realmente, eu quero incentivar. Na verdade, eu quero pedir que você dê um joinha aqui no YouTube, no vídeo. Mais do que isso, se inscreva no meu canal, ative as notificações, porque quando tiver um vídeo novo no canal, você será comunicado. Siga também as minhas redes sociais, Instagram, @VâniaRorato. É uma alegria sempre saber que você está me seguindo e está me acompanhando. O tema de hoje é quando Deus se cala. Você já esteve numa situação onde você tinha a expectativa de alguém te dar um retorno e as pessoas se calaram? Sabe quando você coloca à venda algo e uma pessoa te procura e ela não diz que ela vai comprar ou não, que ela vai ver e ninguém mais liga e você fica esperando? O silêncio, ele corrói. Alguém que talvez lhe magoou e você ficou ofendido e você aguarda que a pessoa venha rever a questão e a pessoa simplesmente não aparece. Nossos pais, quando poderiam estar nos auxiliando, poderiam estar dizendo não está certo, vá por outro caminho, eles se silenciam, às vezes por causa de atritos, ranhuras no relacionamento. Mas nada disso justifica. O silêncio, ele é terrível. Você já sentou numa mesa de jantar onde as pessoas estão quietas e se ouve a respiração e apenas o barulho dos talheres? Ou quem sabe você recebeu na sua casa ou você foi visitar alguém e a pessoa simplesmente silencia. Constrangedor, não? Mas e quando Deus se cala? Quando você está diante de uma circunstância, você está necessitado, seja através de uma enfermidade para a morte, uma dificuldade financeira, uma crise emocional, problema conjugal com os filhos, etc. e tal. Quando você ora e pede a Deus uma solução, e Deus simplesmente não fala nada. Qual o significado disso? O que nós devemos realizar para que possamos ouvir a voz de Deus e receber a palavra dele, a direção dele ao nosso coração? Isto é o que nós vamos ver hoje, porque o silêncio ninguém aguenta por muito tempo. Dentro de um relacionamento conjugal, a coisa mais difícil que existe é quando um deles, ou o marido ou a mulher, fazem a dita greve do silêncio. E então eles não se comunicam por dias, semanas, às vezes 15 dias. Isso é uma tortura, isso vai esmagando o nosso coração. Faz-nos pensar que nós não temos valor, que somos insignificantes. Vem todo o senso de rejeição na nossa vida, o senso de abandono também. E isso é muito dolorido ao coração humano. Então, quando Deus não responde ou quando Deus se cala, nós temos a tendência de acreditarmos que aquilo que passamos no mundo natural é a mesma coisa que nós vamos passar com Deus e nós acabamos sentindo as mesmas dificuldades, rejeição, insegurança, medo, ansiedade, o senso de uma invalidez, incapacidade e impotência. Porém, não é assim que funciona, não. Deus é o maior interessado em responder às suas questões e te tirar desta situação. Acredite nisto. Olha o que o profeta Jeremias diz no livro de Lamentações, escrito por ele. Lamentações, capítulo 3, versículo 25 e 26. Ó Senhor, Tu és bom para aqueles que esperam em Ti, para aqueles que Te buscam. Mas bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Esse profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão, ele disse isso e escreveu isso por causa da mensagem, os momentos tristes que ele viveu e da mensagem dura
que ele teve que levar ao povo de Deus. E ele diz, bom é esperar a salvação. Salvação é libertação, salvação é livramento, salvação é tudo aquilo que traz a você uma resposta diante de algo maligno ou ruim. Então, o bom é aguardar a salvação, e ele continua dizendo, e isto é em silêncio. Então, quando Deus se cala, nós precisamos continuar clamando como desesperados, buscando como desesperados a situação? Qual o nosso proceder? Por que Deus se cala? Você já se perguntou? Ai meu Deus, eu tenho conversado com tantas pessoas que dizem, Deus não me responde. E daí as pessoas ficam naquela ansiedade, naquela expectativa, sabe? De ouvir a voz de Deus, meu Deus, de sentir a presença dele. E parece que nada disso acontece. Deus se cala em primeiro lugar, porque ele está trabalhando em nosso favor. Ele não parou. Ele continua trabalhando. Apenas ele não nos respondeu ainda, certamente porque não é o tempo. Ou nós não estamos preparados para ouvir aquilo que ele tem a dizer acerca de nós ou em resposta às nossas orações. Imagine você e o seu filho. O seu filho está lhe pedindo algo. Ou está diante de você clamando por algo. E nem sempre você pode dizer a ele que você não pode dar. Sim, às vezes você precisa ficar em silêncio. Ou se você falar com o seu filho, você vai dizer, a mamãe vai ver. Outro dia nós vemos isso. Quem sabe no ano que vem. Eu lembro de uma das minhas filhas. Ela tinha 13 anos e meio. E haveria uma boate, um baile da série dela na escola. E ela chegou para mim e disse, mãe, eu posso ir na boate com a minha classe, com a minha turma? Gente, nós cristãos, como eu iria reagir diante daquela situação, quando todos nós sabemos que o não nunca foi e nunca será uma resposta. Se eu dissesse não a ela, ela poderia, dentro daquela faixa etária, uma adolescente, se revoltar contra o evangelho, contra a igreja, contra Deus e contra nós. Então naquela hora eu disse, olha, eu ainda acho que você é muito nova e tem muita coisa lá que você não vai entender. Eu acho que aquele ambiente para ti, no momento, não é positivo. Mas vamos fazer o seguinte? Quando você fizer 15 anos, se você quiser ir, claro, você pode ir sim. Ela ficou muito feliz. Imagine, ela ficou feliz por quê? Porque a expectativa dela não foi malograda. Foi protelada, mas não malograda. Ela sabia que ela ia lá, ela ia provar daquilo, ver como era o ambiente. E o tempo passou. Chegou aos 15 anos, 16, 17, 18. Ela namorou, ela noivou, ela casou. E nunca mais me pediu, porque dos 13 anos e meio aos 15, ela teve experiências incríveis com Deus, aonde estar junto com os colegas da escola, ou num ambiente de festa, onde tem muito mais ímpio do que cristão, não faria bem a ela. Isso não é maravilhoso? Então, o não é uma resposta para os nossos filhos. Nunca. Então, Deus não responde, por quê? Porque não é o momento de nós sabermos. Porque talvez não estamos preparados. Então, quando você chega para Deus com uma baita de uma dificuldade, eu experimentei isso diversas vezes, aonde eu chego diante de Deus, eu choro desesperadamente, derramando as minhas lágrimas. E eu digo, Deus, me dá uma palavra, me dá uma palavra. E a minha ansiedade e o fato de eu estar 100% focada no problema me impedia de enxergar a Deus, me concentrar e ouvir a voz dele. Porque se eu estou 100% focada em algo naquele momento, aquilo é o meu ídolo. E Deus, ele não trabalha conosco se houver alguma coisa entre nós, além de Jesus Cristo. E eu tinha expectativa de ouvir de Deus a resposta que eu precisava. Na verdade, a minha expectativa era ouvir a solução para os meus problemas. Talvez situações que você mesmo está vivendo. E então, como eu não conseguia ouvir, eu dizia, Deus, me dá uma palavra na Bíblia. Deus, na Bíblia, me dá uma palavra. E você não imagina as palavras que vinham para mim.
Eu posso dizer a você, o Senhor é o Deus que te ama. Ele é pai dos órfãos. E o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Palavras de consolo, palavras de conforto. Porque Deus, Ele estava falando. Te aquieta, te acalma. Eu vou prover toda a situação, eu te amo. E se Deus nos ama, Ele não vai nos abandonar. Mas não era essa a resposta que eu queria e certamente não seria a resposta que você queria. Nós queríamos algo muito específico, porque afinal de contas o problema ocupava todo o meu coração. Mas não funcionava assim. Mas eu quero te dizer uma coisa, no tempo certo, Deus dava a resposta. A Bíblia diz com Ele está a sabedoria. Então, quando Deus se cala, compreenda, Ele está trabalhando em teu favor, sempre. Ele não deixou de trabalhar porque Ele não te deu a resposta. Não, Ele está trabalhando ou preparando o seu coração para que você receba a notícia, ou preparando o seu caráter, ou lhe moldando, ou preparando ao seu derredor para aquilo que Ele vai fazer. O nosso Deus nos ama e creia, Ele tem o melhor para mim e para você. Quando Deus se cala, Ele foca no nosso caráter. Eu quero dizer que no nosso ponto de vista, pecado para nós é uma coisa, mas do ponto de vista de Deus, aquele que é santo, nossa, às vezes nós olhamos para nós e achamos que temos uma vida reta diante de Deus. Somos pessoas boas, lemos a Bíblia, oramos, meditamos, ajudamos, fazemos obras sociais, pregamos o Evangelho, cumprimos com a grande comissão e com o grande mandamento. Mas às vezes nós temos culturas erradas, como mentir, como falar meias verdades, como, oh meu Deus, tratar as pessoas rispidamente. É cultura que vem de casa, que nós acreditamos que isso é normal e que isso é correto, quando diante de Deus isso não é. Então quando Deus se cala, às vezes, Ele está querendo moldar, esculpir o nosso caráter. Ele está querendo tirar coisas velhas para que o novo seja estabelecido. Veja, o vinho, ele não pode ser colocado num odre velho. Ele precisa ser colocado num odre novo. Então, o segundo ponto é porque nós precisamos ser moldados por Deus. E o terceiro ponto é quando não estamos prontos para ouvir a voz de Deus. Nem todo mundo está pronto. Então, às vezes, Deus fala por intermédio de palavras proféticas, usando outras pessoas em favor da nossa vida. E Ele diz aonde nós iremos, aonde Ele vai nos colocar, aonde Ele vai nos estabelecer, como será o nosso ministério. Mas Ele não fala muito mais do que isso. Ele só lança esta promessa. Mas nós somos inteligentes. Ninguém se torna diretor de uma empresa do nada. Ninguém se torna um comerciante, um empresário, uma pessoa de sucesso do nada. É óbvio que não. Há uma escada, há um caminho a seguir. Precisamos ser forjados naquela circunstância para nos tornarmos peritos naquela situação, para podermos ter a resposta para todos aqueles que estão abaixo de nós. Sim, quando Deus se cala, nós não estamos preparados e não estamos prontos. Às vezes eu vejo pessoas me cobrando e dizem, pastora, Deus prometeu quando que Ele vai cumprir? Esse é um dos momentos onde Deus se cala. Quando Deus vai cumprir? Bom, se eu disser assim para uma pessoa, quando você estiver pronto, certamente eu vou frustrar a expectativa dessa pessoa. Então eu não posso dizer. Então eu tenho que acalmar. As coisas que Deus tem para a tua vida são coisas muito grandes, e com certeza Ele ainda vai levar um tempo para te construir, para que você possa ser colocado nesse lugar e não cair. Nós sabemos que uma pessoa que recebe uma herança sem ter pago um preço, a possibilidade desta pessoa cair é muito grande. Uma pessoa que recebe uma honra sem ter pago um preço, o preço devido, dificilmente ela permanecerá naquele lugar. O orgulho, a soberba, a arrogância sobem ao coração. Por quê? Porque faz parte da natureza humana. Uma pessoa que recebe um legado, que recebe uma honra antes do tempo, as escrituras dizem que isto é maldição.
Por quê? Porque não estava preparado ao tempo certo dos pais partirem para a eternidade e os filhos receberem a herança. Ao tempo certo para os pais irem para o seu destino e os filhos assumirem a empresa. Isso é incrível. Deus, ele está em todas as circunstâncias e ele está interessado no nosso sucesso. Que todos nós, como filhos dele, sejamos pessoas muito bem-sucedidas. Então você acabou de compreender por que Deus se cala. Mas agora uma outra pergunta crucial. O que fazer quando Deus se cala? O que você faz quando Deus se cala? Você fica dizendo que Deus é esse? Você fica dizendo, eu não acredito mais na palavra? Eu estou perdendo a fé? Como pode uma pessoa que provou ao Senhor dizer esse tipo de coisa? Como pode uma pessoa que conhece as Escrituras dizer este tipo de coisa? É impossível. Ali nós vemos a imaturidade daquela pessoa. E nós vemos que talvez a possibilidade dessa pessoa ter vindo a Cristo apenas receber uma bênção é altíssima. Mas nós não estamos dentre estas pessoas. Nós somos aquelas pessoas que querem crescer, se desenvolver, comer do melhor desta terra. Herança, como filhos de Deus. Então a herança, ela já nos foi dada. Agora Deus não vai colocar vinho novo em odres velhos. E vamos lá então, como reagir frente ao silêncio de Deus? Chorar? Espernear, pedir oração para todo mundo, buscar aconselhamento com os profetas, porque todo mundo gosta de uma palavra profética. Por quê? Porque amacia o ego. Sim, no momento em que os profetas forem verdadeiros e falarem aquilo que Deus está falando, as pessoas irão parar de procurar os profetas. Jeremias, por exemplo, o profeta chorão, ele tinha uma mensagem muito dura àquele povo. Ele não tinha uma mensagem de bênção e de prosperidade. Então nós precisamos nesse tempo de profetas verdadeiros, profetas de caráter, profetas que entregam a palavra de Deus sem nenhum acréscimo e não fiquem alimentando a alma das pessoas. Então precisamos buscar a presença intensa de Deus. Quando eu falo em presença intensa de Deus, eu não estou falando de você orar, Senhor, abençoa essa noite, abençoa minha... Não, presença intensa, ser intenso naquilo que você faz, ser intenso quando você adora, ser intenso quando você medita, ser intenso quando você ora e até mesmo quando você está orando em línguas, intenso. Quebra o teu coração diante de Deus Pai. Sim, faça isso, derrame, sabe? Ele te entende muito mais do que tu a ti mesmo. Então seja intenso, chora, chora, chora. Quanto mais você chorar, a Bíblia diz: um coração quebrantado e contrito não desprezarás a Deus. E quanto mais você chorar na presença de Deus, mais você vai perdendo aquela força humana. E daí você poderá dizer que não foi o seu braço e a sua força que adquiriram essa prosperidade, mas foi o poder de Deus em você que te habilitou a ser uma pessoa bem-sucedida e uma pessoa próspera. Então, busque a Deus com intensidade. Com intensidade, seja na igreja, junto com o corpo de Cristo, seja pessoalmente, no secreto do teu quarto. Busque a Ele. Não cesse. E não tire os olhos dele que estão sobre a sua vida. O segundo ponto lembra que o silêncio dele não quer dizer que ele está inativo. Não, em hipótese alguma. Ele está trabalhando por você. Ele apenas não está dando satisfações e ele não precisa dar satisfações a você. Concorda comigo? Ainda que nós queremos, não é mesmo? Mas ele não precisa dar satisfações a você. Quando tudo estiver pronto, quando o cenário estiver pronto, acredite, ele vai dar a resposta. Talvez ele não fale a você, mas as coisas começam a acontecer. Você não imagina quantas vezes
Isso aconteceu comigo. E quando as portas começaram a se abrir, foi assim, ó, tipo efeito dominó. Uma porta atrás da outra se abrindo. Por quê? Porque chegou a estação de fruto. Chegou o tempo de Deus para a minha vida. Então nós precisamos ter paciência e esperar o tempo de Deus. Esperar que Ele responda o nosso clamor. E o terceiro ponto, confia nele em fé. Tenha fé em Deus. Na verdade, tenha a fé de Deus. E a fé dele é inabalável. Ainda que você ande pelo vale sombrio da morte, não tema, porque ele está contigo. Então eu não sei qual a sua situação, eu não sei qual a sua circunstância. Hoje eu estou dizendo por que Deus se cala, ou o que fazer quando Deus se cala. Isso acontece com o bebê na fé, isso acontece com o maduro na fé, isso acontece com todo mundo. Porque não significa que é maduro na fé que não será aprovado. Não, nós temos que ser trabalhados, moldados e esculpidos até nos tornarmos um varão perfeito. E Deus se encarrega de fazer isso. E quanto a nós oferecemos a nossa vida, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo para que Ele consiga fazer. Nós não vamos murmurar, nós não vamos reclamar. Às vezes até perguntamos por que Deus? E não está errado, sabe? Porque nós estamos falando dos questionamentos do nosso coração. Mas Deus não vai te responder o porquê. Não. Se você está envolvido, absorto num tema, Deus não tem como entrar. Você precisa se desligar de tudo, se conectar em espírito, ser um só espírito com Deus. Então você receberá a resposta. Porém, tem um detalhe. Se você se conectar em espírito e for um só espírito com Deus, você não vai precisar da resposta. Por quê? Porque a expectativa, ela é humana. Sim, a ansiedade é um fruto da carne. O nervosismo é um fruto da carne. Então, nós só queremos respostas quando nós não estamos conectados a Deus. Quando nós estamos conectados a Deus, oh meu Deus, a Bíblia diz que a paz, que excede todo o entendimento, ela inunda o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Mais do que isso, que a paz seja o árbitro do teu coração. Então, ainda em meio às mais terríveis dificuldades, o Senhor te dá paz. Sim, Ele não vai te responder, mas Ele vai te dar paz. Mais do que isso, Ele vai te dar graça para você passar por aquela situação. Isso significa que você não vai sofrer? É claro que vai sofrer. Mas você vai ficar com uma sensação, tipo de uma pessoa assim anestesiada, sabe? Você sabe tudo o que está acontecendo, mas aquilo não te destruiu, aquilo não te abalou, aquilo não te deixou manco. Não. E mais do que isso, você acaba extraindo lições, aprendendo com aquela situação. Então, eu quero dizer a você que é bom quando Deus se cala, porque Ele está nos dando uma oportunidade de crescer em fé. Sim, o terceiro ponto, confie em Deus e cresça em fé. Acredite que o autor e consumador da sua fé, Ele está trabalhando em seu favor. O Deus do impossível está agindo. As Escrituras dizem que ainda enquanto dormimos, o Senhor trabalha em favor daqueles que o amam. Se Ele trabalha em nosso favor enquanto nós dormimos, o que será que Ele é capaz de fazer quando nós estamos ali em pranto, chorando, na batalha para poder receber recursos financeiros e honrar os compromissos? Ele é um Deus presente. Ele não te abandona, Ele jamais te abandonará. Me permita neste momento orar por você. Senhor, eu oro por todas essas vidas que nesse exato momento estão entristecidas, abatidas, estão já debilitadas, porque as circunstâncias parecem que têm consumido parte do ser. Eu oro nesse momento por essas vidas, para que a Tua graça venha sobre elas, as fortaleça, as fortifique, e que Tu venha com a Tua paz excedendo todo o entendimento. Venha com a Tua paz, inunda esses corações. E mais do que isso eu te peço, Senhor, meu Deus e meu Pai, dê a mão, porque são os Teus filhos. Seca dos olhos toda lágrima. Oh Deus, acalma esse coração. Retira toda dor e toda angústia.
como os teus filhos neste momento. E eu declaro sobre eles livramento. Livramento. Eu oro por livramento, Deus. Livramento de enfermidades. Livramento de acidentes. Livramento de problemas com relacionamentos. Livramento de circunstâncias, decadências econômicas. Sim, eu declaro vitória. Vitória sobre toda e qualquer tribulação. No nome de Jesus. Se nós não gostamos quando Deus se cala, hoje eu te digo, não se cale mais. Você teve atrito com algum membro da sua família? A dor do silêncio consome o ser aos poucos. Então eu te incentivo a procurar essa pessoa e reativa a comunicação. Deixe essa pessoa saber que ela não é insignificante e que, apesar dela ser quem ela é, você não vai se tornar igual a ela apenas para castigá-la. Não saia da sua posição. Não desça do lugar que Deus colocou você. Perdoe. Perdoe ainda que te ofenderam, te criticaram. Sim, não saia desse lugar de graça, aonde nós conseguimos liberar as pessoas e então somos liberados por Deus. Eu tenho certeza que a partir de hoje, você vai compreender muito mais facilmente quando Deus se cala, e mais do que isso, tu vai poder ajudar pessoas que estão nessa situação se questionando: por que Deus? Por que Deus? Domingo que vem, 10 horas, aqui pelo YouTube, eu espero você. E mais do que isso, não se esqueça, inscreva-se no meu canal, dê um joinha. Um abençoado domingo a todos vocês. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Até a próxima.